agora a gente vai tratar de um momento mais da prática, né? Como é que a gente leva esse mapeamento, nessa compreensão mais geral da relação e do encontro que vai acontecer da tecnologia no educador, né? Com o aluno que está presente dentro desse encontro, mas da tecnologia, da arte e do que eu compreendo, então, como educação. Mas como é que isso se dá na nossa prática, na hora que a gente está ali na sala de aula? Nesse quesito, um ponto importante é ter ciência de que muitas vezes o aluno vai saber mais que a gente. O aluno podendo ser visto como um coautor do processo, e é exatamente isso que ele é, né? Ele é autor, na verdade, do processo dele, a gente é provocador de desestabilizações, na verdade, né? Como é que essa modelagem vai se construindo junto. Então, entendendo dessa maneira, o aluno que sabe mais do que eu nunca deve ser amedrontador, deve ser uma oportunidade, de certa maneira, de ele estar podendo, para a gente ser a mão que modela e a gente a argila, né? Então, a primeira pergunta, assim, como eu uso, né? Como eu uso as tecnologias? É a impressora em casa, né? Na hora de... É a fotografia no celular ou uma fotografia digital, analógica? Qual é o recurso dentre essas novas tecnologias que eu já estou habituado a lidar, né? Quais ferramentas a escola eventualmente oferece para que eu possa me apropriar e usar elas na potência, né? E não no uso regular, que a gente já conversou um pouquinho disso. E a partir disso, dessas possibilidades iniciais, analisar quais são os usos subversivos, os usos expressivos que podem acontecer, né? Então, essa talvez seja um segundo lugar de tranquilização, assim, não é o ideal da tecnologia na potência de um laboratório ou um Fab Lab que eu vou ter dentro da escola, mas qual é o recurso de deslocamento da forma de entender e construir com o que é básico, com o recurso possível, com o que está à mão. Quais são as ferramentas possíveis dentro da realidade? É a partir delas que a gente começa a construir. Então, se por um lado eu tenho que investigar quem é esse aluno, por outro lado eu tenho que investigar quais são os meios. A questão não está nos meios, a questão é o uso. O uso dos meios, ele vai estar condicionado ao meu objetivo. Então, esse é o primeiro que tem que estar bem claro, né? O que eu desejo fazer e o que eu desejo como educador propiciar, promover dentro de um contexto daquele coletivo, a partir do que eu percebo dele, a partir do que eu acredito, a partir do que eu considero necessário ou importante. Então, é esse desejo que eu, no fundo, desejo promover, é a partir disso que eu vou fazer meu planejamento. E dentro desse planejamento, por que eu utilizaria uma técnica ou outra, uma proposta ou outra, uma maneira de encaminhamento ou outra, né? E dentre as possibilidades, a tecnologia digital ou uma tecnologia virtual, por que ela ou outra? Então, assim, a escolha da ferramenta, né, ou a escolha da estratégia didática que eu faço, ela necessita de uma clareza do objetivo que eu tenho naquela relação de ensino-aprendizagem, né? Ela não é por ela só, né? A aula, né, ou uma aula onde eu tenha ou ofereça a possibilidade digital, ela não se encerra na sapiência ou no conhecimento da ferramenta. Ela usa essa ferramenta para alguma outra coisa que está além. Então, qual é esse outro além, né? Qual é esse objetivo maior? O que eu desejo realmente promover? E aí eu penso se a tecnologia se encaixa dentro dele ou não. Então, isso tem que estar sempre bem claro dentro dos planejamentos. Pode ser, eventualmente, que a tecnologia não seja boa para um objetivo que eu tenho. E em outra situação, pode ser que o que ela traga como característica intrínseca, que a gente vai chamar como propedêutica da ferramenta, como uma característica que só ela tem, as outras não têm, o que aquilo pode possibilitar. Por exemplo, se eu desejo criar uma situação de comunicação ou de interação entre duas escolas, e para isso eu preciso, duas escolas de países distintos, para que exista uma troca
intercultural sobre uma temática ou sobre uma maneira de se relacionar com o meio ambiente ou sobre como é a arte em um lugar ou no outro ou sobre como os museus, como são os museus regionais em um local ou no outro, como é a cultura e a produção artística e cultural de um país ou do outro, nada melhor do que a possibilidade de estar em rede. E aí o uso da tecnologia digital vai oferecer alguma coisa que só ela oferece. E aí ela se faz uma boa escolha, né? Então, pensar no uso em função do objetivo, isso tem que estar sempre claro. Por outro lado, tanto no uso da tecnologia digital como de outras técnicas, se eu ensino o aluno a usar, por exemplo, a aquarela do jeito certo e não da forma através da qual ele vai conseguir expressar aquilo que ele deseja, ou seja, um mau uso, a mesma coisa vale para o uso da ferramenta. Se eu propicio ou se eu ofereço uma aula onde o aluno vai usar de uma maneira correta, né, ou restrita, por exemplo, um aplicativo de criação de uma tirinha, né, como comics, e ele usa não extrapolando o mínimo de ferramentas que aquele programa usa, ou que se ele usa e aplica, ou ele opta, né, ou se a gente oferece para ele uma ferramenta de construção de tirinhas muito pré-concebida, com figuras já desenhadas, com balões já pré-desenhados, com falas já pré-formatadas, isso não possibilita o que é da expressão do sujeito, que é do campo da arte, que é a apropriação dessa ferramenta para falar o que ele quer, né? Ou para falar o que ele deseja, ou para inventar alguma coisa que é nova, da mesma maneira que a aquarela. Resumindo, numa situação, né, de planejamento da nossa sequência didática, a gente tem que considerar esse aluno na sua complexidade, o contexto, né, então dentro desse ambiente no qual eu trabalho, quais são as possibilidades e também, na minha experiência, quais são as minhas possibilidades mais confortáveis e o quanto eu estou disposto a deslocamentos, a aprender também com o outro e qual é o objetivo geral que eu tenho para aquele fazer, qual provocação que eu quero oferecer dentro da relação de ensino-aprendizagem, né? Lembrando que o foco nosso dentro do contexto da arte vai ser num caráter fortemente expressivo, embora algumas das ferramentas que a gente vai ver logo mais como exemplo, elas tenham um lugar de comunicação, de compartilhar, né? Que está mais relacionado ao campo da apreciação, né? Então a ferramenta no seu caráter de criação mais expressivo e na instância de compartilhamento.